Tava indo pra Paris e numa escala que parava em Madrid, me roubaram quase 50 mil reais. Diariamente eu recebo mensagens me perguntando coisas inusitadas, coisas malucas que já me aconteceram nas minhas viagens. Pra quem não sabe, eu viajo bastante. Já me aconteceram várias coisas e várias aventuras no meio dessas viagens. Então eu resolvi criar esse quadro que chama Histórias Bizarras aqui no canal. Eu vou contar várias histórias que aconteceram comigo, não só em viagens, mas na vida. Até porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de andar, de fazer as coisas na raça, sem pegar táxi, Uber, enfim. Vou começar a contar a primeira história bizarra do canal. Esse vídeo aqui não foi nada ensaiado, então eu vou contar como se eu estivesse numa mesa de um bar, de uma forma mais contraída mesmo. Essa história é bem triste, eu fico até meio irritado de lembrar dela. Em 2019, lá pra acho que fevereiro, se não me engano foi fevereiro, na época do carnaval, eu resolvi fazer uma viagem pela Europa. Tava muito cansado, exausto de tanto trabalhar. Tinha acabado de sair de uma turnê na época e eu tava numa rotina de escritório muito intensa. E eu falei, cara, eu preciso tirar esse tempo e eu preciso dar uma viajada. Aí eu resolvi ir pra Paris, pros Alpes franceses, pra Barcelona e fazer ali o sul da França de carro. Acontece que, assim como qualquer pessoa que vai pra fora, sempre acaba recebendo pedidos, né? Compra pra mim um celular, compra pra mim um fone, tal coisa. E eu sempre fui uma pessoa que, se me pedem, eu compro. Eu falo, Claro, pode deixar. E eu peguei dinheiro pra comprar celular, fazer umas encomendas que me pediram, porque na Europa era bem mais barato que no Brasil. Aí o que acontece? Eu tava com 6 mil euros na carteira, sem contar o passaporte, os cartões de crédito, várias pequenas coisinhas importantes. O meu roteiro de viagem que eu tinha feito no papel, eu tinha algumas coisas no celular, claro, mas eu tinha reservas, coisas que eu tinha feito toda numa carteirona que eu tenho. Eu tenho outra agora. Essa viagem foi uma das viagens que eu resolvi viajar de mochilão. Dependendo do tamanho, não precisa despachar, não preciso ficar com aquela dor de cabeça. Minha mala vai ser extraviada, se vai acontecer alguma coisa, vão roubar. E é sempre um dilema. Minha mala já foi extraviada umas 10 vezes. Inclusive em Madrid, ela foi por mais de uma semana. Eu fiquei sem roupa, tive que comprar roupa. Aí o que acontece? Eu resolvi de mochilão. Só que tudo fica no mochilão, então precisa tomar muito cuidado. Só que eu sempre fui uma pessoa muito metódica, muito cuidadosa. Pra vocês terem uma noção, eu sempre fui a pessoa encarregada de guardar o dinheiro de todo mundo das viagens que viajavam comigo. Eu organizo o dinheiro dos outros, eu anoto tudo que foi gasto no dia. E eu sempre separei o dinheiro eu faço uma argolinha de papel assim, com valor. Aí eu vou escrevendo no papel tudo que foi gasto. Aí eu pego no fim do dia das pessoas e anoto, né? Você gastou tanto. No dia seguinte, quanto você quer hoje? Eu sempre fui assim, eu sempre fui essa pessoa neurótica com organização. E nunca me passou pela cabeça ser roubado, me roubarem tanto dinheiro. Pois bem, cheguei em Madrid, na escala, peguei o meu mochilão no porta-mala que guarda do avião. E a minha carteirona, eu sento em cima, porque eu posso dormir, não me preocupo. É de um jeito que não me atrapalha, sabe, pra dormir durante a viagem. Inclusive eu durmo a viagem inteira com aquela carteira aqui. Aí tudo começou a andar muito rápido, eu era o último e começaram a me impressionar que eu tinha aqui. E eu, sem pensar, peguei a carteirona, coloquei no bolso do mochilão e fiquei meio de lado assim, com o mochilão aqui. E a carteirona tava lá no zíper, fechei o zíper. E fui andando assim, só que chegou uma hora que tinha um negócio meio bloqueando, aí eu botei assim o mochilão de vez, assim, ficou mais fácil de passar pelo corredor. Nessa hora tinham várias pessoas atrás de mim, na minha frente, tava distraído, super distraído, e nem pensei, sabe, em ser roubado. E não pensei que alguém que tava ali atrás de mim poderia me roubar. E foi o que aconteceu. Quando eu saí do avião, exatamente na hora que eu saí, eu tirei a mochila para pegar o passaporte, a carteira para pegar um dinheiro, porque eu queria tomar algum café antes de pegar o próximo voo. Quando eu vi, o bolso estava aberto. Alguém pegou a carteira. Eu fiquei maluco, não é possível. Isso não aconteceu. Sabe quando vem aquele gelo, você fica, meu Deus do céu.
Aí eu comecei a olhar em volta de tudo e o voo só tinha brasileiro. Eu comecei a perguntar, tipo, pra uma pessoa ou outra se tinha visto alguma carteira, tudo. E eu fiquei pensando, não, cair no chão não caiu, porque eu botei lá dentro, eu fechei certinho, um bolso grande, assim. E eu lembro muito bem da cena, eu colocando. Aí o que eu fiz? Eu dei uma sorte danada, porque eu tenho uma carteirinha pequena que eu ando, que é a que eu ando na rua mesmo, pra não ter que sair sempre com um carteirão. E dentro dessa carteirinha tinha um cartão de crédito, tinha o meu documento português, porque eu tenho dupla cidadania, e o meu passaporte português tava dentro do bolso, não na carteira, tava fora. A pessoa pegou a carteirona e não pegou o passaporte. Então eu fiquei com o passaporte, um cartão de crédito e o meu documento português. Aí eu comecei a falar com a polícia que tava lá, que tinham roubado minha carteira. Foi dentro do avião. Eu cheguei num horário, inclusive, que era 3:30 da manhã. Era muito tarde e só tinha o meu voo lá. Os brasileiros formaram uma fila e estavam esperando abrir a Polícia Federal para poder passar e falar com a polícia, dar o passaporte. Só que como eu tenho um passaporte português, eu posso passar direto. Eu coloco, ele abre. Não preciso falar com ninguém. E só tinham 3 pessoas no voo europeias. Eu, um senhorzinho e uma senhora. E eles passaram, obviamente não foram eles, acho, que roubaram a minha carteira. Só que assim, os brasileiros estavam todos na fila esperando. E eu comecei a falar com a polícia e eles falaram que não podiam fazer nada. E eu falando assim, Vocês não podem anunciar. talvez a pessoa fique com medo e jogue fora, sabe? Pelo menos a carteira com os documentos. Óbvio que eu pensei no dinheiro, mas eu pensei em tudo ao mesmo tempo. Tava, tipo, desesperado. E, cara, ninguém me ajudou em nada. A Polícia Federal me passava pra Polícia Civil. A Polícia Civil me passava pra guarda do aeroporto. A guarda do aeroporto me passava pra companhia aérea. Quando eu fui ver, já tinha aberto os guichês lá pra poder ir pra polícia, passar pela Polícia Federal. E os brasileiros já estavam indo embora. O cara já estava indo embora com a minha carteira. No que era só dar um anúncio falando que todo mundo ia ser revistado, alguma coisa do tipo, que a pessoa talvez jogasse a carteira, sabe? Enfim, não consegui de volta. Eu tinha esperanças de que o cara pelo menos ia deixar a carteirona com o passaporte, com os cartões de crédito, todos os meus vouchers e as coisas que eu tinha reservado que estavam dentro da carteira. E eu fiquei lá esperando, só que o próximo voo já ia decolar em meia hora, eu tinha que ir pegar o voo. E eu falei, cara, o próximo voo ia parar em Barcelona, não é tão longe de Madrid. Eu falei, eu vou esperar. Eu acho que é mais importante o meu passaporte brasileiro, os meus cartões de crédito, tudo que eu preciso. Que eu esqueci. O meu documento, minha carteira de motorista tava lá. Eu precisava da carteira de motorista porque eu ia alugar um carro. Ou seja, era muito mais importante a minha carteirona do que o voo pra Barcelona. Um voo pra Barcelona custa, sei lá, 30, 20 euros. É muito mais caro perder os documentos e tudo, né? E 6 mil euros. Fiquei esperando até tipo 8 da manhã, que era a hora que abria o Achados e Perdidos, que era a hora que poderia alguém ter achado algo. Mas assim, nesse meio tempo, eu tentei sacar dinheiro, eu não conseguia com o único cartão de crédito que eu tinha. Eu tentei falar com todo mundo que você imagina, assim. Eu falei com todo mundo. Eu consegui dar um jeito de entrar de novo no aeroporto. Eu olhei os lixos do aeroporto. Perguntei pra todos os funcionários, assim, foram todos os funcionários que eu perguntei se ninguém tinha visto uma carteira. E eu nem entrei no mérito da grana, nem falei sobre dinheiro. Eu queria minha carteira. E nada. Não consegui. Na hora dos achados perdidos eu esperei até umas 10 da manhã, também não consegui. Ninguém entregou a carteira, o cara levou pra Barcelona. E eu falei, vou tentar também descobrir se está no aeroporto de Barcelona. Aí eu comecei a falar com a polícia do aeroporto. Eles ligaram para o aeroporto de Barcelona, eu conversei com eles conversaram com eles, falaram com Achados Perdidos, não tava lá também. Eu peguei o contato para falar depois e não consegui minha carteirona. Aí eu falei, tá, agora eu preciso ir pra Barcelona, porque eu tenho uma reserva em Barcelona me esperando pra eu me hospedar lá. mas como que eu vou pra Barcelona? Tá, eu tenho um cartão de crédito, eu posso comprar passagem de trem ou de avião. A de trem tava bem mais barata que a de avião e comprei a passagem de trem. A viagem de trem acho que demorava umas 3 horas e foi onde eu comecei a ver o prejuízo. Foi onde eu comecei a reorganizar tudo que eu tinha. E eu não tinha falado com ninguém ainda. Ninguém. Porque nessas horas a gente precisa de alguém que te ajude, não... sei lá, você ligue pra alguém e comece a te julgar porque você perdeu o dinheiro dos outros e 6 mil euros. Aí eu liguei pra minha mãe foi super legal. Falou, Pedro, não acredito que você fez essa cagada. Volta pra casa agora. Pedro, paciência. Você consegue pagar a viagem? Você consegue terminar a viagem mesmo com o que você tem aí? Aí eu falei, olha, por mais que eu tenha perdido, eu consigo pagar. É óbvio que
não era o que eu esperava, né? Eu vou ter que usar um dinheiro que eu tinha guardado. Mas tudo bem. Ela falou, então Pedro, faz a viagem, aproveita tudo, reorganiza tudo e tenta fazer essa viagem acontecer de uma forma boa. Aí eu tava desesperado, eu respirei e falei, é verdade, vamos fazer a viagem então. Eu sentei, organizei tudo no trem. A viagem de trem é muito boa, né? Você nem sente ele andar, tem serviço, também é igual avião, mas você não sente chacoalhar nem nada e gosto mais, é mais seguro, eu tenho menos medo. Não que eu tenha medo de avião, mas eu prefiro o trem. E aí eu fui me dar conta de que eu tinha perdido 6 mil euros. Como eu tinha perdido a carteira de motorista, eu não ia poder mais alugar o carro. Só que o cancelamento era em até 24 horas. Depois disso eu teria que pagar 80%. Ou seja, eu paguei 80% do valor do carro, que foi no cartão de crédito. O carro ia me levar para os Alpes franceses e eu ia me hospedar em lugares remotos, que eu não conseguiria chegar só de trem e a pé, com o tempo que eu tinha. E também estava muito frio, estava tendo nevasca. Nos Alpes estava menos 15, menos 20. Eu não ia conseguir caminhar tanto até os lugares remotos que eu ia me hospedar. Só que a política de cancelamento desses lugares também seguia o mesmo raciocínio do aluguel do carro. Eu não me lembro se era 80% ou 60% que eu teria que pagar, mas eu tive que pagar também em algumas estadias. Outras eu consegui cancelar. Eu tinha preparado uma viagem que seria menos perrengue e mais luxuosa, vamos dizer assim. Eu ia ficar em alguns hotéis, eu aluguei Airbnbs, eu não ia ficar em hostel. Aí eu reorganizei tudo, claro. Comecei a olhar hostels, fui para os Alpes, fiquei em hostel, que é mais barato, fiquei hospedado em Airbnb, que compartilha coisas que eu poderia poupar, mas que eu conseguiria aproveitar a viagem também de alguma forma. No fim das contas, 6 mil euros hoje em dia equivale a quase 40 mil reais. Porém, eu peguei aquela grana para comprar coisa para os outros. E eu não poderia voltar e falar, olha, perdi sua grana. Então, mais ou menos 3 mil e tanto eu tive que devolver. Ou seja, o meu prejuízo foi em torno de 10 mil euros, mais ou menos, mais o aluguel do carro, as hospedagens, os trens que eu tive que pagar mais porque eu iria de carro. Foi um prejuízo absurdo, assim, eu nem sei dizer o quanto de grana foi. Mas eu tinha sorte que naquela época eu tinha me organizado financeiramente para poder fazer outras viagens. Só que eu tive que tirar esse fundo e acabou. Ai, meu Deus do céu. Essa foi uma das histórias bizarras de que eu não me orgulho nada. Essa eu tô contando, mas com uma dor aqui dentro. Uma dor muito grande, assim. Meu Deus, eu perdi muito dinheiro. Eu consegui aproveitar a viagem. Claro que tinha aquele mini peso aqui dentro, aquele incômodo, sabe? Que eu sentia assim, ai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, histórias bizarras, a primeira história, e aguardem que eu já vou gravar a próxima. A próxima tá bem legal, é uma história bem legal. Fiquem ligados também nos próximos vídeos, no meu canal de música. Se inscrevam, curtam, compartilhem a história e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Valeu, gente!